Olha, o jogo está indefinido. Qual é a razão principal da diferença entre as pesquisas Vox Populi, Datafolha, Ibope e CNT, NTA? Você tem uma onda. Essa onda ganhou uma dimensão maior hoje, que você teve uma avalanche de adesões ao Haddad, Joaquim Barbosa, Rodrigo Janot, nem sei se Rodrigo Janot conta, né? Mas um conjunto enorme de artistas em todos os pontos. Aqui em São Paulo, me dizem que no Rio também, você tem nitidez aí na maneira como a candidatura Haddad ganhou corpo. Então, digamos, essas ondas aí acabam fazendo com que parte dos eleitores se decida na última hora, mesmo que antes possa dizer que tem voto fechado do candidato A ou candidato B. Então, é nítido que se vê hoje nas próprias redes sociais, apesar, digamos, todo o profissionalismo do, de todo o profissionalismo da campanha, né, do Bolsonaro, com seus fakes aí profissionais e tudo, a gente vê um movimento de pessoas que jamais se imaginava que poderia aderir à candidatura Haddad. Agora, nesses momentos, é importante a gente ter noção sobre o dia seguinte, sobre a segunda-feira, seja qual for o resultado. Uma das grandes qualidades do líder é o desprendimento, é a solidariedade frente ao liderato. Isso aí você faz parte dos manuais de guerra, né? Napoleão ficando no meio dos soldados aí no frio da, da Rússia, ou o Duque de Caxias ficando solidário ao contrário do Conde D. Então, essa solidariedade é essencial porque mostra o desprendimento do líder. E nós tivemos aí duas posições diametralmente opostas nesse período. Nós tivemos, de um lado, do próprio Haddad, desde o início, né, quando começa a campanha lá atrás, ele oferecendo para o Ciro a condição de vice-presidente numa chapa com Lula, para montar o mesmo esquema que tinha sido montado com o Lula. Digamos que o Lula aí insistiu muito nessa composição que o Ciro rejeitou, acabou rejeitando, porque ia ficar sob o guarda-chuva de Lula. Agora, o Haddad ofereceu. E o fato do Lula ter escolhido o Haddad desde o começo para ser o interlocutor, depois para ser o vice-presidente, mostra como que ele estava vendo as características do Haddad. O Haddad, na campanha, o discurso dele em favor da democracia e do republicanismo chegou ao nível aí de várias vezes pedir o apoio do Ciro Gomes. Ninguém que tem um ego acima das questões fundamentais faria isso. O Ciro não faria isso em relação a pedidos de apoio, o Fernando Henrique muito menos. Então, essa postura do Haddad, desde o começo, numa campanha que é a campanha mais violenta da história, desde a eleição do Juscelino em 54. Uma eleição que você tem risco de vida, você tem agressividade disseminada para todos os lados, você tem ameaça à família das pessoas, ameaça pessoal aos candidatos. O Haddad soube se comportar de uma maneira absolutamente altiva, sem complexos. O Ciro é corajoso, evidentemente, o Ciro fez uma campanha aguerrida, agressiva. Não é questão é questão de estilo apenas, porque na firmeza ambos tiveram a mesma posição. Só que na hora H, o Ciro não se deu conta que esse grande exército que ele pretende liderar daqui para diante, que é esse exército contra a intolerância, contra o fator Bolsonaro e tudo, estava todo esse exército solidário. Aquela grande frente, o Globo de vez em quando fala, falhou a grande frente. Não, a grande frente se montou. Se montou, o fato de não ter vindo Fernando Henrique, aliás, foi bom o Fernando Henrique não ter vindo, se o Fernando Henrique tivesse vindo efetivamente aí para apoiar o Haddad, havia risco de perder voto. O Fernando Henrique é tóxico. Eu já disse em outros momentos, é mais fácil um Bolsonaro apresentar princípios democráticos do que o Fernando Henrique ter um ato de grandeza e de desprendimento. Mas o Ciro hoje foi fatal. O que você tinha era uma ansiedade generalizada de petistas, antipetistas,
todos eles assim, montando a grande frente, uma frente emocional, de um apoiando o outro aí, para enfrentar, que é a maior ameaça à democracia desde 1964. E ontem isso foi agravado com a invasão das universidades por uma ação concatenada de juízes federais. Uma ação concatenada, né? O presidente aí o representante aí dos tribunais regionais dizia, não, isso aí não foi concatenado, todos receberam denúncia ao mesmo tempo, do mesmo grupo, e agiram do mesmo modo. Então, digamos, a situação ficou tão complexa que até Joaquim Barbosa, que tem peso, cujo nome tem peso, aderiu ao Haddad por uma questão de democracia. Não é Haddad que está em jogo, é a democracia. E o Haddad tem condição de sair dessas eleições aí como a nova grande cara dos setores progressistas, para não falar esquerda, para não parecer que é muito restrito a um determinado âmbito. Ele mostrou nesse tempo todo aí uma segurança, uma coerência, e essa coerência se manifestava não apenas na defesa de teses, na defesa do próprio Lula. Ele tem uma admiração pelo Lula, uma admiração intelectual pela dimensão política do Lula, mas uma coerência que se manifestou em toda a campanha. Nas últimas semanas, a linguagem mudou, até para mostrar a firmeza dele frente à truculência do Bolsonaro, o discurso permaneceu o mesmo. Teve na melhor entrevista, aquela entrevista com o pessoal do Globo, onde ele respondeu a todas as questões sem tergiversar uma vez. E, principalmente, essa automissão que se deu de defensor da democracia, de defensor dos direitos contra a avassaladora que vinha se formando aí, contra os direitos sociais, contra os direitos individuais. Ontem nós tivemos um capítulo extremamente relevante para essa resistência contra o arbítrio, que foi a posição do Supremo Tribunal Federal, da Procuradoria-Geral da República, a procuradora Raquel Dodge, da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, reagindo contra esse arbítrio que se dá na ponta, entre juízes e procuradores. Até eu diria tardiamente, né? Aquela invasão que houve de universidades lá atrás, uma violência que levou ao suicídio do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, delegadas aí, que nem essa Érica, da Polícia Federal, agindo aí com aquela truculência inaudita, sabe, em relação a um crime que nem foi caracterizado. Depois, a tentativa de censura desses cursos sobre golpe, tudo cometida por procuradores na ponta, indo contra a autonomia universitária. Então, ontem, finalmente, se repôs a situação com aquela ação da Raquel Dodge, considerando que a universidade é um local inatacável, um centro de discussão de liberdade de ideias. E daí a Carmen Lúcia, a valente Carmen Lúcia, depois que todos os ministros, ou a maior parte dos ministros, tinha se manifestado contra as invasões de campos, depois que a imprensa, de uma maneira geral, condenou a invasão do campus, que personalidade de todas as áreas condenada, ela teve coragem, fez um discurso belíssimo, aí uma sentença belíssima, para interromper essa escalada de violência dos tribunais regionais eleitorais. Então, se vai ter a eleição amanhã, a decisão não foi tomada ainda. Esses dados do Ibope, Datafolha, tudo são dados, todos são dados sérios, assim, em momentos diferentes. E essa onda que a gente sente hoje na rua, sente nas redes sociais, sente nos depoimentos de pessoas que nunca foram petistas, não é vendo que está em jogo um valor maior que a democracia, mostra que a onda não reverteu, não estabilizou. Então, você tem um período agora, esses 2 dias aí, que vão ser essenciais para a democracia e, caso Haddad seja eleito presidente, nós vamos ter aí a melhor vocação que se poderia ter de um Felipe González. O Felipe González, primeiro-ministro da Espanha, que pegou a Espanha também devastada aí pelo radicalismo do período franquista, acaba o período franquista, entra a democracia com aquele caos dos partidos tradicionais, sem saber se posicionar, sem saber se juntar. Aqui nós temos, desde os anos 90, quando se percebeu a fragilidade do presidencialismo brasileiro, torcendo para o Pacto de Moncloa brasileiro, que juntasse o que era o PSDB na época com o que era o PT, em torno de um grande centro democrático
visando garantir a estabilidade política. Nunca se conseguiu. Nunca se conseguiu porque, à medida em que você ia enfraquecendo os partidos, de uma maneira geral, apareciam jogadas oportunistas, como o Serra, em 2010, como aquela campanha moralista aí de baixíssimo nível. Né? Hoje nós temos tudo pronto aí para uma reorganização partidária. O PT, tal como veio até hoje, ele se tornou inviável em termos de expectativa de poder. É o maior partido brasileiro, tem uma estrutura nacional, mas ele vai ter que se abrir e se reinventar. E se reinventar significa atrair, não mais como protagonista único, mas todos aqueles setores da social-democracia, aqueles setores do PSDB que mantiveram compromisso com a democracia, os novos políticos aí que estão surgindo com compromisso com a democracia, porque hoje o campo ficou bem delimitado. Entre a barbárie, a selvageria, o oportunismo, o aventureirismo que vem em cima do pessoal do Bolsonaro e o outro lado daquelas pessoas que ainda têm sentimento do Brasil. Então, digamos, vai ter que ter essa reestruturação. O PT ele vai ter que se abrir, senão se torna um partido de gueto, e vai se abrir tendo como grande protagonista daqui para diante a figura do Fernando Haddad, que de técnico correto não, como técnico ele foi o melhor ministro que nós vimos aí, com todas as políticas que implementou, com aquele rigor de gestão e tudo. Mas aquela inibição ante a política, ante enfrentar um discurso que não fosse aquele discurso cartesiano, espiando e tudo, foi rompido nessas eleições, mostrando uma coragem fantástica. E a hora que percebeu que tinha que vir para a briga retórica, veio sem abrir mão dos princípios democráticos, então ele surge como uma figura capaz de, a partir de segunda-feira, sendo presidente ou não sendo presidente, reorganizar a social-democracia brasileira, o centro-esquerda, a esquerda, e um grande abraço que entre aí, de MST, MTST, que entre as ONGs privadas, que entre as empresas privadas que têm racionalidade, ao contrário desses aventureiros aí que surgem no bojo desse vácuo político aí, da maneira mais oportunista possível. Então, digamos, essa reorganização virá rapidamente, porque as ameaças à democracia são imediatas. Caso o Haddad seja eleito, a partir de segunda-feira você vai ter que ter essa frente ser montada. Eu tenho certeza que na cabeça dele já tem essa montagem pronta aí de todas as pessoas, em todos os poderes, que vão enfrentar essas forças tenebrosas aí que tentam jogar o país no buraco de uma ditadura. Então, é uma guerra que vem pela frente, aí, que vai exigir muito boa vontade, mas nós temos aqui aquele fermento central que garante a coesão, que é a presença do inimigo. E o inimigo são as forças antidemocráticas. Em todos os setores, são os juízes que usam o poder para fazer política, os procuradores que avançam sobre a autonomia universitária, os funcionários públicos que usam a estrutura de Estado para tentar investir contra adversários, contra inimigos, a própria mídia, que se deu conta, aquela parte da mídia, digamos, mainstream, né? O Estadão está muito perdido ainda, muito perdido. Mas quando você pega a Folha, até a Veja agora também, tardiamente, né? É a própria Globo, o jornalista da Globo, entendendo que o seu poder só se manifesta dentro de uma estrutura democrática. Então é possível que aquele bom senso que foi rompido em algum momento em 2005, aquela loucura que tomou conta da mídia, aquele discurso tenebroso, diário, em cima de factóides, criando fantasias como o farquismo no Brasil e outros, seja deixado de lado. Então, de um lado, o PT abrindo espaço para esse acordo, de outro lado, a mídia fazendo a crítica que tem que ser feita, não aquela crítica indecente de confundir, de jogar a candidatura Haddad como se fosse o oposto à esquerda do Bolsonaro. Isso é uma desonestidade intelectual fantástica. Né? Então, tem jogo pela frente, a onda que se viu hoje, aí, o clima que se percebe hoje
nas principais capitais aí, é nítido, é nítido, é nítido. É de uma união dos democratas em defesa da democracia mesmo. Vamos que o Brasil é grande, o Brasil é o Brasil da solidariedade, é o Brasil da democracia que comporta todas as forças aí, batalhando em torno do voto com respeito às instituições. Bom voto amanhã, pessoal.